Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. E olha só, o Mengão está contratando o atacante irlandês, vai fazer parte aí do elenco do Flamengo. Tem informações importantes aí, o Vene Casagrande falando sobre os novos reforços do Flamengo. Vamos juntos analisar e ver tudo que está acontecendo no Flamengo. Mas antes, chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações para você receber sempre todas as informações do Flamengo. Deixa os créditos aqui ao canal do Benja, ao canal do Vene Casagrande, link na descrição como crédito. Vamos lá para as últimas informações do Flamengo. Tá vindo de volta, já chegou ao Brasil pouco tempo depois da eliminação no Mundial de Clubes, é o líder da competição, tem um treinador que até o Mundial estava muito bem avaliado, cotado inclusive para assumir seleção, falou-se muito, né, sobre o Felipe Luiz, sobre isso, e nesse intervalo muita coisa aconteceu, porque o mesmo Flamengo, líder do campeonato, é o Flamengo que está se despedindo de um dos seus principais jogadores, já deu tchau, rescisão unilateral, diz o comunicado inclusive do Flamengo, com a saída do Gerson para o Zenit, que a torcida não ficou muito feliz com isso, não. Mano, na sua avaliação, a ausência do Gerson pode atrapalhar em muito o desempenho do Flamengo, porque a gente vê o quão importante era esse jogador pro Mengão. Perde muito. Não tem como falar que não. Por mais qualificado que possa ser o elenco do Flamengo, mas a gente tá falando de um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. O Gerson hoje nesse time do Flamengo aí, além de ser uma referência técnica, é uma referência de liderança. É um jogador que passou por altos e baixos ali junto com o time. Não tem o que falar. Eu sei que o flamenguista pode estar triste. O Gerson tá indo embora. Perdão. Mas o Gerson não vai fazer falta. Vai fazer. Eu sei que o torcedor muitas vezes aí usa isso como birra para tentar minimizar a saída do jogador. Mas, cara, o Gerson é um jogador extremamente inteligente. O Gerson é aquele jogador classudo, velho. Aquele jogador da década de 80, 90, sabe? Mata na caixa, sai jogando com tranquilidade, não tem desespero. É um cara que até nesse jogo contra o Bayern aí marcou um golaço, afundou o Neuer naquela paulada que ele deu lá, quase arrancou a cabeça do goleiro alemão. Mas, cara, o time do Flamengo aí tá acertadinho, cara. Precisa ver aí as peças que o Flamengo vai utilizar na reposição aí pro Gerson, mas que de fato continua muito forte, é fato também. Acho que o Flamengo ainda continua no favoritismo para levar o Campeonato Brasileiro, mas que o Gerson realmente vai fazer muita falta e não tem hoje como você repor um jogador com a saída dele, com a qualidade que tem o Gerson, isso daí também é evidente. Esse é um negócio que eu aprendi no jornalismo, que quando você tem que ver a público falar um negócio, é porque não tá bem, né? Você resolve ali debaixo dos panos, até a hora que você tem que dar uma declaração pública. E foi o que o Flamengo fez em referência, por exemplo, ao Pedro, né? Chegou muita informação de um desinteresse da vontade do Pedro de continuar no time, porque não tinha espaço, principalmente com o Felipe Luiz, durante o período ele andou fora dos jogos, não estava entregando do seu melhor. Turra, você acredita que, por exemplo, a gente pode entender que isso é um momento de crise dentro do Flamengo, porque o Pedro não é qualquer jogador, é simplesmente o goleador do elenco. Eu acredito que o Felipe Luiz é um cara que uma grata surpresa para nós treinadores brasileiros, e muito boa surpresa, né? Um cara novo, um cara estudioso, um cara que tem uma escola como jogador na Europa, um cara que terminou a carreira dele no Flamengo. E o que eu imagino do Felipe Luiz nesse aspecto do Pedro, assim? O Felipe Luiz é um treinador muito intenso, né? Ele quer a sua equipe intensa com e sem a bola. E eu acho que o Pedro sem a bola, eu acho que fica devendo bastante pro objetivo que o Felipe Luiz, como treinador, gosta de ver as suas equipes. Então, assim, e como o Flamengo tem muitos jogadores de qualidade, pronto, o Pedro acabou ficando como opção, e aí eles que decidam. Mas eu acho que não vai ser assim que vai afetar o desempenho do Flamengo esse momento, essa ausência do Pedro, assim, sabe? Porque até quem está jogando lá tá dando conta do recado, que é o Bruno Henrique, que às vezes entra, que é um cara muito intenso, que ataca a profundidade com maestria, que é o Gonçalo Plata também. Então, assim, são jogadores que se adequam melhor com as características, o perfil de jogo que o seu treinador tem. Então, assim, o Pedro, como um profissional, deveria respeitar, mas também a gente tem que respeitar também, que ele tem a sua história e pronto.
Isso aí faz parte do futebol. Cabe a eles ali dentro, treinador e comissão técnica e staff, diretorias, procurarem administrar essa situação que é normal, né? E o que é normal acontecer isso aí. Porque eu não vejo uma crise, não podemos falar de crise porque você sai do Mundial e você é primeiro também, né? Primeiro colocado do Campeonato Brasileiro. E é normal você ver o elenco, olha o elenco do Flamengo. Aí você vê um Pedro, que um grande jogador, a gente já falou muitas vezes aqui do Pedro na seleção brasileira, porque mostrou qualidade, possibilidade de estar ali vestindo a camisa da seleção brasileira. Muita gente e hoje que não vem jogando, dele, eu acho que isso é algo assim, que vai acontecer no Flamengo, né? Pelo elenco que tem, o número de grandes jogadores que tem dentro daquele elenco. E o Pedro não jogando, a gente é algo que pro torcedor, pra gente, que a gente, o Pedro estando de fora, mas que tem que ser administrado pelo Felipe. E o Tua falou, é verdade, ele tem uma característica sem a bola que talvez hoje em dia, para quem não entende do futebol, é só olhar o jogo do Paris Saint-Germain na final da Champions League, o que a linha ofensiva sem a bola do Paris fez. São características e o Pedro não tem, talvez, essa característica para fazer esse trabalho sem a bola. Então é uma análise perfeita sobre isso. E são escolhas, né? Porque quando você vai montar uma equipe, você só não monta, hoje em dia você não monta aquela equipe só para atacar, por exemplo. Tem a parte defensiva a ser analisada, estudada e montada em cima daquela equipe. É que a gente pergunta muito da questão ofensiva do Flamengo, porque é isso que o torcedor cobra demais, né? Quer ver o Flamengo dando baile, fazendo muito gol nos jogos, né? Tá com a possibilidade de fechar o contrato com o Johnston, né? Ao que tudo indica, isso pode acontecer. Aí tem um problema também que é extra-campo, extrajudicial, que é o caso do Bruno Henrique. A situação está se avançando cada vez mais na justiça e não está indo bem no processo para o Bruno Henrique. Pelo menos o andamento do processo não é bom para ele. Por isso que eu pergunto da possibilidade de que isso possa se desenhar, pelo menos se aproximando de uma crise dentro do rubro-negro, e a cobrança vai vir. Você avalia, mano, que, por exemplo, o Mundial para o Flamengo, que é um time que nada de braçada no Campeonato Brasileiro, não é à toa que é o líder, talvez não de braçada para ser um exagero, mas vai bem. E depois a derrota para o Bayern foi um choque de realidade. E isso não pode servir também para um aspecto positivo no sentido de vamos acordar e fazer a nossa parte, porque se a gente não fizer, os outros vão fazer? Mas o choque de realidade com relação à eliminação do Flamengo para o Bayern? Exato. Olha, para falar a verdade, Jairo, eu acho que é discrepante o nível técnico, sabe? Tipo, por mais que os brasileiros eles entrem e estão fazendo realmente frente, eu achei que os brasileiros eles iam lutar ali naquela terceira linha do futebol europeu. De verdade, eu achei que os brasileiros iam conseguir ganhar do Porto, do Benfica, talvez aí do Salzburg, mas eu falei, já vai ter problema quando pegar um Borussia, vai ter problema quando pegar um Atlético de Madrid, vai ter Chelsea. Vai ter problema quando pegar o Chelsea, Inter de Milão. Já achei que ali iam frear. E de fato os brasileiros estão jogando no pau a pau com esses times aí vamos colocar, segundo escalão é um modo pejorativo, mas só para exemplificar, que eu acho que é Inter de Milão, o Atlético de Madrid estão abaixo do City, estão abaixo do Bayern, estão abaixo do Paris Saint-Germain e estão abaixo do Real Madrid. Sem contar o Liverpool e o Barcelona que estão fora do Mundial, mas também fazem parte hoje da primeira prateleira. Mas, cara, de verdade, o Flamengo, cara, pegar o Bayern e sair do jeito que saiu, eu não vejo demérito, cara, porque o time do Bayern, boa parte dos jogadores é base da seleção alemã, cara, sabe? Tipo, é muito complicado você pegar um time europeu com o investimento que esses caras têm, porque o que a gente tem de bom, o que a gente produz de bom aqui, acaba indo jogar lá. A gente tá vendo aí o Estevão, o Endrick, o Rodrigo, o Vini Júnior, são jogadores que saíram recentemente do futebol brasileiro e estão brilhando nesses grandes times. Então eu não vejo como demérito o brasileiro chegar no Mundial e perder, ser desclassificado pelo Bayern. O choque de realidade é você achar que, por exemplo, você tá no mesmo patamar dos caras. Por mais que a gente tenha visto o Botafogo ganhar do Paris Saint-Germain, mas a gente não pode tornar a exceção a regra. Pode jogar 100 vezes o Botafogo contra o Paris Saint-Germain e perder 99, o que não é ruim pro Botafogo também. E não é apequenar o Brasil e falar, você tá com complexo de vira-lata. Mas hoje a gente tá falando de potências europeias que contratam jogadores custando 70, 80, 90, 100 milhões de euros. Os times brasileiros estão indo para lá para ganhar essa quantia de dinheiro, mas disputando um Mundial que vai acontecer uma vez a cada 4 anos. Os times europeus, eles fazem essa contratação a cada janela.
Jogador de 80 milhões de euros, aí 90 milhões de euros, acontece frequentemente dentro do futebol europeu. Então, eu acho que, cara, perder o Mundial pro Bayern, assim como o Palmeiras perdeu do Chelsea, eu não vejo como demérito. Tem a rivalidade, tem a brincadeira, mas eu acho que pro Flamengo, a realidade dele na América do Sul é nadar de braçada, assim como é Palmeiras também. São dois grandes clubes hoje dentro do continente que são muito bem geridos administrativamente e isso impacta realmente aí na formação do clube. O Palmeiras contratou aí o rapaz lá, o tigrinho lá, o Vitor Roque. O Vitor Roque foi a maior contratação do futebol sul-americano nos últimos tempos, cara. E se eu não me engano, acho que foi a maior contratação do futebol americano, justamente pelo planejamento financeiro que foi feito. E isso não é coincidência, porque o Palmeiras hoje, se ele quiser fazer uma contratação desse porte, ele consegue fazer sem onerar as contas. Então, nesse caso, cara, eu acho que Flamengo e Palmeiras vão continuar nadando de braçada, sim, há muito tempo aqui no futebol brasileiro, justamente pela parte administrativa. Hoje você tem responsabilidade financeira, hoje você tem visão empresarial nos dois clubes. Então isso daí não é por acaso não. Mas agora fazer um comparativo com o futebol europeu e achar que está no mesmo patamar, não está também. E tem outra, né? Você vê que a gestão, quando ela é bem feita, a gente já vinha falando da saída do Gerson no começo do Mundial. Sim. O que o Flamengo fez? Foi lá e trouxe o Jorginho, que é uma grande contratação. Então aí a gente fala de uma boa administração, de uma boa gestão. Prever, né? Turra, você vê o time do Flamengo como grande favorito para ser campeão brasileiro e também avançar bem na Libertadores? Hoje sim. Bom, pessoal, vamos lá. Como muitos me perguntaram se o Gerson foi ao Ninho do Urubu nesse sábado, enfim, a reapresentação do Flamengo, do elenco pós-Copa do Mundo de Clubes aconteceu nesse sábado e fica o registro. Não, o Gerson não foi ao Ninho do Urubu. Eu pude ver até o Arrascaeta postando uma foto com um jogador nas redes sociais, se despedindo do jogador, falando de caráter e tal. Enfim, a gente sabe que a saída do Gerson aconteceu de uma maneira totalmente diferente do que aconteceu quando ele foi para o Olympique de Marseille. E eu acho que a culpa não é do Flamengo não, tá? A culpa é das pessoas que gerenciam a carreira do Gerson. Fizeram tudo extremamente errado na minha visão. Repito, não julgo o Gerson sair do Flamengo, topar sair do Flamengo 2 meses após uma renovação de contrato. Ele é profissional, ele sabe onde o calo dele aperta, financeiramente falando. A gente sabe também que ele passou por um problema de saúde que quase o fez abandonar a carreira de jogador de futebol. Isso tudo ele coloca na balança na hora de aceitar uma proposta ou não. Não julgo. Eu sou profissional, você aí do outro lado também é profissional, pode receber uma proposta. Também não critico o torcedor que o chame de mercenário. O torcedor, ele tem o direito de achar o que ele quiser. Entendo os dois lados. Só acho que as pessoas que gerenciam a carreira do Gerson poderiam ter feito de uma maneira que aliviasse mais para o jogador. Até agora, silêncio total do jogador. O jogador não falou nada. Parece até que não tem o carinho com a torcida. É com o torcedor que eu estou falando, Gerson. Não é com o presidente BAP, não é com o diretor José Boto, é com a torcida que tanto te abraçou, que tanto fez você se sentir em casa, nos bons e nos maus momentos. Mas que você seja muito feliz no Zenit, clube que agora você assinará o contrato válido por 5 temporadas. Pessoal, Flamengo tem o primeiro reforço aí na janela, chega terça-feira ao Rio de Janeiro para se apresentar ao técnico Felipe Luiz. Ele vem lá da Inglaterra, é o irlandês Mickey, não sei como ele vai querer, ou Mickey Johnston. Confesso para vocês que eu nunca vi um jogo desse rapaz. Falei no meu vídeo anterior e estou repetindo agora. Nunca vi um jogo desse jogador. Atacante irlandês de 26 anos que estava no West Brom da Inglaterra, segunda divisão da Inglaterra. O Flamengo vai assinar um contrato com ele válido por 4 temporadas e vai pagar cerca de 35 milhões de reais. 5 milhões de libras. Então bota aí, mas dá cerca de 35 milhões de reais de maneira parcelada, tá bom? Assim que eu tiver a quantidade exata de parcelas, eu comento aqui no vídeo. Então, tá tudo certo, tudo encaminhado. Ele vai assinar o contrato quando chegar ao Rio de Janeiro, obviamente, mas foi uma negociação extremamente rápida, tá?
começou bem depois da negociação envolvendo Jorge Carrascal. Deixa eu ver aqui que eu recebi uma mensagem importante. Jorge Carrascal com o Dinamo de Moscou, e essa negociação foi extremamente rápida porque, enfim, o Flamengo fez a proposta para o jogador aceitou, o Flamengo fez a proposta para o clube inglês aceitou, e aí está tudo encaminhado, o Flamengo, portanto, pagando cerca de 35 milhões de reais por esse irlandês. Eu vou dar minha opinião, tá? Vamos lá. Números dele, ele tem 3 gols em 40 jogos. Ele não fez muitos gols na carreira. Perguntei a pessoas, a jornalistas que acompanharam esse jogador lá na Inglaterra. Falaram que ele tem 1 contra 1 muito bom, atua pelas beiradas, um atacante rápido, veloz, tem bom potencial. Eu não sou contra a diretoria do Flamengo buscar reforços desse tipo, como foi o Juninho, enfim, de mercado alternativos, digamos, desconhecidos, contratação de scout, tá? Que a gente costuma dizer. Eu não sou contra, desde que não abra mão dos nomes óbvios. Esse é meu medo. Parece que o Flamengo só está mirando jogadores de scout. Cara, tem vários jogadores conhecidos e tem que ter um meio termo, sabe? A outra gestão só mirava nomes óbvios, não tinha um trabalho de scout. Agora tem trabalho de scout, eu vejo muita gente reclamando. O fato é, criou-se uma expectativa muito grande diante do dinheiro que o Flamengo tem em caixa. O Flamengo tem 160 milhões de reais em mãos da venda do Gerson de maneira à vista. O Flamengo ganhou uma bolada na participação na Copa do Mundo de Clubes, cerca de 150 milhões de reais. Tudo bem, vai ter desconto aí por conta de imposto que o Flamengo vai ter que pagar, não só o Flamengo, os clubes brasileiros lá aos Estados Unidos. A questão é, eu fico com um certo receio depois do Juninho, porque o Juninho não deu certo. Verdade seja dita, o Juninho não deu certo. Então, o Juninho não deu certo, porque eu estou lendo as mensagens aqui, são várias mensagens importantes. O Juninho não deu certo, tanto é que pode ser emprestado para o futebol árabe. Então, eu não sou contra esse tipo de contratação. Eu só acho que tem que ter um balanço aí, sabe? Eu acho que tem alguns nomes considerados óbvios que a diretoria poderia analisar. E repito, a expectativa da torcida do Flamengo em cima de contratação está extremamente alta por conta disso. O Flamengo tem dinheiro em caixa, totalmente diferente do que aconteceu no início do ano. Então o trabalho precisa ser muito bem feito para o Flamengo acertar. Não tem margem para erro. O Flamengo está no meio da temporada, jogos importantes no segundo semestre. O Flamengo não pode errar em contratação. Sobretudo porque o Flamengo perdeu Gerson, que era titular absoluto, e Pulgar durante 3 meses também titular absoluto. O Flamengo precisa acertar nas contratações. E a operação da contratação de Mike Johnson, ou Johnston, vamos chamá-lo de MJ, a operação do MJ, o atacante irlandês, está mais perto de ser finalizada do que a do Jorge Carrascal. O Dinamo de Moscou fez novas exigências na forma de pagamento envolvendo garantia bancária. No caso do atacante irlandês, embora a negociação tenha começado bem depois, as conversas evoluíram rápido e a gente sabe, já informei para vocês, que o negócio está muito próximo de ser assinado e confirmado pelo Flamengo nas suas redes sociais. Nação, tá aí as últimas informações do Flamengo. Então é Mike Johnston, se eu não me engano o nome do jogador. Cara, ele atuava na 2ª divisão da Inglaterra. Eu nunca vi um jogo dele. Eu não sei dizer vocês. Se você já assistiu algum jogo do Mike Johnston, escreve aí nos comentários, porque você me perdoa, pessoal, mas eu nunca vi. Eu vou buscar aqui alguns lances depois, de alguns jogos dele. Vou dar uma analisada, dar uma olhada para depois nos próximos vídeos trazer para vocês. Mas eu vou dizer para você, eu não conhecia esse novo reforço do Flamengo. Vamos ver se vai dar certo, né? Vamos ver se vai dar certo, mas eu gostaria da sua opinião. Tem o Carrascal também, que está por chegar, o Flamengo ainda está em negociação, mas o Mike Johnston, nesse momento, é o que está muito próximo aí de ser o novo reforço do Flamengo. Vamos ver. Tamo junto, nação, deixa o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.